continuam surgindo casos e casos de violência policial pelo país. Somente aqui em São Paulo, 45 PMs foram afastados e 2 estão presos por envolvimento em ações violentas nos últimos 30 dias. Entre eles, um policial que matou um homem com um tiro pelas costas. A gente chama agora o repórter Álvaro Nocera, que atualiza as informações. Álvaro, o homem jogado de uma ponte por um PM prestou depoimento hoje, sexta-feira. É isso, Álvaro? Bem-vindo, boa noite, bom trabalho. Muito boa noite para você, Thiago, a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Exatamente, ele prestou depoimento sim, ele disse que estava voltando da casa de sua esposa quando ele encontrou muitos policiais militares com cacetetes nas mãos. De acordo com ele parou a motocicleta e esses PMs foram em sua direção. Ele teria ficado assustado, acelerou e por isso começou essa perseguição. O PM teria dado 2 opções a ele. A primeira, ou ele se jogar, para ele se jogar da ponte, ou então ele seria jogado. Ele teria argumentado que ele não era um criminoso, não era um bandido, que o policial não deveria estar tratando ele desta maneira. Mas mesmo assim o PM então jogou este rapaz de cima da ponte. Este policial militar, Luan Felipe Alves Pereira, ele então foi preso e será encaminhado para o presídio militar Romão Gomes, localizado na zona norte aqui da capital paulista. Um outro caso que também ganhou muita notoriedade nas redes sociais e na imprensa foi o de um policial militar que estava à paisana dentro de um mini mercado. E nesse mini mercado um homem entrou, furtou um sabão em pó, saiu correndo. Esse policial militar teria sacou na verdade a arma e efetuou 11 disparos pelas costas. O homem morreu no local. Este PM, Vinícius Lima de Brito, então ele vai ser réu por homicídio qualificado. Para a gente fechar aqui então, Thiago, nos últimos 30 dias, 45 policiais militares foram afastados das ruas, afastados das suas funções e 2 PMs foram presos. Volto com você. Mais casos aqui em São Paulo. Álvaro Nocera, você ainda retorna aqui ao Jornal Jovem Pan e seguimos falando sobre a segurança pública, porque termina nessa sexta-feira o prazo para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, explicar para o Supremo Tribunal Federal detalhes do uso das câmeras corporais pelos policiais militares. Assunto agora para o repórter Misael Mainete com mais informações. Bem-vindo, Misael. Boa noite. O prazo termina hoje e o ministro Barroso quer vários esclarecimentos sobre essa compra. Muito boa noite para você, Thiago, e boa noite a você que acompanha o Jornal Jovem Pan. Portanto, a gente não sabe ainda se o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, já respondeu ao STF, mais precisamente ao presidente da corte, o ministro Barroso, sobre vários esclarecimentos que ele quer sobre a eficácia das câmeras. A grande questão tem a ver aí com a gravação das câmeras corporais, porque Tarcísio de Freitas comprou equipamentos que não gravam ininterruptamente, ou seja, o agente público, no caso policial militar, ele precisa apertar um botão e acionar a gravação. Então, em cima de uma ação da Defensoria Pública, o ministro quer saber mais sobre essas câmeras. Lembrando que ontem, Tarcísio de Freitas disse que estava completamente enganado, essas foram as palavras que o governador usou, em relação aos policiais militares de São Paulo não usarem câmeras e ainda em relação a não ter essa gravação sem interrupção. Então tudo está girando em questão desse tema justamente para que essa compra seja de fato efetuada. Ontem o governo do estado também comemorou uma verba aí para a compra dessas câmeras, mas o Ministério da Justiça ainda aguarda mais esclarecimentos em relação ao funcionamento delas, justamente em relação a essa parte da gravação das câmeras, para que essa compra seja de fato efetuada. Tudo isso, lógico, depois de todos os acontecimentos que a gente tem acompanhado na pasta de segurança pública. Thiago? E Misael, já que você mencionou o governador, ele comemorou hoje o resultado de uma ação policial. Que ação foi essa, Misael?
Correto, Tiago. Mais cedo, o governador do estado de São Paulo usou as redes sociais para comemorar a prisão de um dos suspeitos no envolvimento da morte de Vinícius Gritzbach, ele, delator do PCC, que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos. Quem foi preso hoje foi Marcos Henrique Soares. Ele seria responsável por levar o olheiro Cauã do Amaral Coelho para o Rio de Janeiro. A gente mostrou esse caso aqui no jornal Jovem Pan. Cauê do Amaral Coelho foi o olheiro. Ele estava no aeroporto antes da chegada de Gritzbach. Ele mostrou para as pessoas ali, para os atiradores, quem era Gritzbach. E aí, essa pessoa presa hoje, Marcos Henrique Soares, foi o responsável por dar fuga a ele. Nas redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas comentou o seguinte: após um trabalho de inteligência, policiais da rota acabaram de prender um dos criminosos envolvidos no assassinato de Vinícius Gritzbach. Ele foi preso com munições de fuzil e está sendo conduzido à delegacia. Tiago? Então, da polícia nessa sexta-feira. Bom trabalho, Misael Mainetti. Até mais tarde.